O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Caríssimo diácono Leandro, prezado povo de Deus, especialmente muito prezados catequizandos, nós estamos celebrando o mês da Bíblia, como nós dizíamos, e vocês já sabem que setembro é considerado o mês da Bíblia porque no mês de setembro nós celebramos a festa de São Jerônimo, que foi ele quem traduziu, a pedido do Papa Dámaso I, a Bíblia para o latim, ou seja, para a língua do povo. Por isso, ele aprendeu bem o hebraico para traduzir especialmente o Antigo Testamento e fazer uma pequena revisão no Novo Testamento dos textos que nós já tínhamos. Nem sempre a Bíblia foi dessa forma. Por exemplo, nós temos a palavra de Deus aqui no lecionário, são leituras escolhidas para que sejam a cada domingo proclamadas, celebradas. E hoje no papel chinês, hoje na tela do computador, na tela do smartphone. Mas antigamente os textos eram escritos em tipo de tábua de barro. Depois era cozido e guardado. Com o decorrer do tempo, é claro, esses textos corriam o risco de se corromper. Então eram sempre reescritos novamente, ou escritos outras vezes. E aos pouquinhos iam fazendo certas versões e ao mesmo tempo iam aperfeiçoando esse material. Então a cerâmica foi utilizada para servir de escritura, depois o papiro, o pergaminho, até nós chegarmos no papel, que é mais utilizado, e hoje muita gente já utiliza o próprio smartphone para trazer o aplicativo que tem a Bíblia. Pois bem, a Bíblia, o que é a Bíblia para nós? É um conjunto de livros sagrados, inspirados por
inspirados por Deus e pela moção do Espírito Santo, alguém humanamente colocou no nosso linguajar. Porque se viesse do modo de Deus mesmo, nós, seres humanos, não conseguiríamos entender. Então Deus, no bom sentido da palavra, utilizou-se do ser humano para que esse ser humano, num determinado tempo, esses seres humanos, em tempos diferentes e determinados da história da salvação, colocassem por escrito a palavra que nos foi dada. Então nós temos aí 2 testamentos que vêm da palavra grega, diatek, e depois da palavra hebraica, berit, quer dizer, esse compromisso, esse pacto que Deus fez, e que ao mesmo tempo fez com o povo, que o povo aceitou. Deus sempre permaneceu fiel nesse pacto, nessa aliança, mas o ser humano sempre falhou. É feito um casamento onde uma pessoa se esforça sempre para que seu casamento vá bem e a outra às vezes falha. Mas rapaz, tu deste a palavra, inclusive diante do altar de Deus, diante da Assembleia reunida, eu sempre me esforço para ser fiel e tu sempre estás falhando. Então nós somos mais ou menos como a esposa ou o esposo. Geralmente na nossa cultura o esposo trai mais, infelizmente é a realidade. A maior parte dos casos é assim. Pois bem, então nós às vezes não somos fiéis a Deus como deveríamos ser. Então essa primeira aliança, esse primeiro pacto, esse berit, ele acabou sendo rompido várias vezes. Então Deus prometeu uma aliança definitiva. Então o Antigo Testamento, o Velho Testamento, fala dessa preparação para a chegada da nova aliança, que vai ser marcada com o sangue de Cristo derramado na cruz. Então o Novo Testamento, nós temos 2 grandes blocos, 2 grandes partes nesse livro, o Antigo e o Novo Testamento. Na sua maior parte escrito em hebraico, alguns textos em aramaico e grego. E depois, as grandes versões, inclusive na língua latina, de tal forma que quando São Jerônimo traduziu para a língua vulgar, ou seja, para a língua popular, a primeira versão dele foi chamada de Vulgata, a famosa Vulgata de São Jerônimo, que é o texto oficial que a igreja utiliza. É bom ter cuidado, porque nem toda a Bíblia é igual. Inclusive, ultimamente, por causa dos movimentos LGBT, tem textos bíblicos que estão nascendo para algumas comunidades que tiram algumas partes da Bíblia ou explicam diferentes. Eu não quero ouvir isso. Por exemplo, a Bíblia proíbe severamente, inclusive porque contradiz a própria natureza. Um homem deitar-se com outro é uma contradição da própria natureza. Não gera nada não, só gera prazer para quem gosta. A mulher deitar-se com a outra não gera nada não, gera vida não, só gera prazer. Isso é físico. Isso é natural. Existe uma lei natural. Um homem, normalmente, com a mulher, quando se encontram intimamente, estando no período fértil, gera um outro ser humano e vai dando continuidade. Se nós não tivéssemos esse comportamento, logicamente a humanidade desapareceria. Então, não estou dizendo aberração aqui, não, é coisa da natureza. Então, o que é que acontece? Alguns movimentos, inclusive ultimamente, estão mudando, entregando a Bíblia com alterações. Então, nem toda a Bíblia é igual, não. Agora, naquela questão Bíblia católica e Bíblia protestante, como palavra de Deus, é palavra de Deus, sim. Agora, na Bíblia evangélica ou protestante, faltam 7 livros. E essa discussão já vem desde o princípio lá do cristianismo, quando alguns judeus mais severos da Palestina quiseram impedir os novos livros que estavam nascendo, que falavam sobre Cristo, como eles não aceitavam Jesus Cristo como Messias, então queriam barrar
esse crescimento dos escritos cristãos. E estabeleceram, numa cidade chamada Jâmnia, a cerca de 45 quilômetros de Jerusalém, alguns critérios para que um livro pudesse ser reconhecido como palavra de Deus. Entre esses critérios estaria aqueles de o escrito ter que ser escrito em hebraico e na Palestina, não fora dela. E existiram alguns escritos que não foram escritos em hebraico, mas sobretudo em grego, e que não foram escritos na terra da Palestina. Em Alexandria do Egito, por exemplo, existia uma comunidade judaica fervorosa e que precisava educar os seus filhos na religião dos seus antepassados. E por isso escreveram livros também inspirados por Deus, entre eles o livro da sabedoria, por exemplo, que não foi escrito na Palestina, que não foi escrito, possivelmente pode ter sido, mas não foi, na possibilidade de que tenha sido escrito em grego e não em hebraico. Então, alguns livros, 7 deles, ficaram fora dessas condições estabelecidas. Isso quando Martinho Lutero foi traduzir na Bíblia, só pegou os textos hebraicos. Então, por isso que aqueles 7 livros ficaram fora, eles não aceitaram. Mas a igreja sempre os teve, e chegou em determinado momento que ela determinou mesmo, como palavra de Deus. Então nós temos aí duas grandes partes. A primeira parte da Bíblia tem 46 livros, a segunda tem 27, no total são 73 livros, que nós deveríamos ser mais incentivados a ler. A criança, como a Bíblia da criança, para facilitar a leitura, e o adulto, conforme cada um sua condição, uma versão que seja popular, ou que seja para estudos, mas que seja aprovada pela própria igreja. E a própria igreja tem cuidado nas traduções da Bíblia para ninguém deturpar, para não entrar elementos estranhos. A igreja católica sempre tem uma comissão para aprovar as traduções ou não. E dessa palavra nos foram dadas as leituras de hoje. Resumindo, a primeira leitura, Moisés já estava cansado de guiar o povo. É feito uma mãe de família, sobretudo uma mãe, vamos supor que essa mãe tenha 3 filhos. Se o filho tem um problema na escola, quem é que resolve? Estão dormindo. Pois é. Se os filhos brigam entre si, quem é que resolve? Se tem briga com a vizinhança, quem é que resolve? Chega um determinado que a própria mãe diz: Ave Maria, que eu já não aguento mais tanto problema. Na verdade, criar é muito exigente. E muitas vezes o pai deixa um pouquinho mais para a mãe criar. Na hora que o camarada já está extrapolando, é que ela diz: olha, vou falar para o seu pai. No instante ele se conserta. Pronto. Então Moisés não aguentava mais o povo. Uma mãe com 3 filhos tem um bocado de dor de cabeça. Imagine Moisés guiando um povo de cabeça dura. Chegou um momento que ele disse: não aguento mais. Foi ao Senhor e o Senhor disse: olha, escolhe 70 anciãos, homens sábios, cabecinha branca, ancião, homem vivido, que tem experiência, que possa te ajudar no governo. Na igreja, vez por outra, existe assim: padre que quer fazer tudo, coordenador que quer fazer tudo, alguém que quer fazer tudo, acaba estressado e estressando os outros. Então é necessário compartilhar as tarefas. Escolhe 70, eu vou dar para eles também o mesmo espírito que dei para ti, inclusive de profecia, para poder te auxiliar no governo. O que é que acontece? Moisés escolheu no dia devido, estavam todos lá, exceto 2. Eldad e Medad não lá estavam, mas receberam o Espírito de Deus, mesmo não estando ali. Por não estarem no grupo, por não serem do grupo naquele momento, até Josué, influenciado pelos outros, ou seja, até gente de igreja, influenciado pelos outros, acaba causando divisão, movido por inveja. Peça, foi para Moisés, peça que eles se calem. É muita audácia, é muito atrevimento. Deus dá o dom a quem quer, como quer e quando quer.
E muitas vezes fora das nossas instituições. Não é porque o sujeito não é da minha religião que ele não faça coisa boa, não. Tem muita gente, inclusive, dando exemplo aí fora. Tem muita gente que às vezes nem acredita em Deus. Não é porque Deus não exista, é porque os filhos de Deus, aqueles que dizem que são filhos de Deus, são bagunçados, muitas vezes desordeiros, muitas vezes falsos. Aí eles olham e dizem, eu participar daquele grupo parece mais uma máfia. Vou nada. Se distanciam. Não vou fazer minhas coisas boas sozinho mesmo, porque naquele grupo dá não. É muita intriga. Fulano, porque se tem na igreja um desejo que muita gente tem é mandar. O camarada passa 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 45 anos já está assim, já de igreja. Chega a 70, 90 anos que está na coordenação. Aí não é para fazer assim não, tem que ser assim. 70 anos no mesmo comando, muitas vezes. É terrível. As outras pessoas dizem, não, pelo amor de Deus. Eu me lembro de um padre amigo nosso, que brasileiro, né, na cultura italiana, quando chega lá, os cânticos são os mesmos desde quando Jesus Cristo fundou a igreja, eu acho. Pois bem, aí o padre disse, pelo amor de Deus, vamos tentar alguns cantos, vamos tentar ver se a gente tem opções de outros cantos, né? Aí uma senhorinha, padre, há 45 anos que a gente canta esse cântico, o senhor agora vai querer mudar? Pelo amor de Deus. Aí vai-se embora, todo mundo vai-se embora, até o padre vai embora, aí a pessoa vai assumir a igreja mesmo, só pode ser. Então, porque não são dos nossos, vamos proibir. Pede, Moisés, que eles se calem. Que é isso? Quisera eu que todos em Israel tivessem recebido o espírito da profecia. Não ficaria, inclusive, tão pesado para mim guiar esse povo. Então, não ter inveja da bondade, das coisas boas que os outros fazem, mesmo que não sejam do nosso grupo. Ai, padre, aquela sopa ali, olha, mas quem está dando a sopa ali são os espíritas. Eu não quero nem negócio com eles. Não faz, tu não fazes, tu és preguiçoso, tu não te incomodas com o sofrimento dos outros, os outros estão fazendo, tu ainda estás achando ruim, falando mal. Então, vez por outra, nós temos que reconhecer que pessoas que não são do nosso grupo fazem as coisas bem mais feitas. E Jesus próprio mesmo disse hoje para João, olha, nós ouvimos alguém expulsando demônio no teu nome, mas como não nos seguem, olha para aí, é muita audácia. Como não nos seguem, nós proibimos. Jesus olha assim para ele, é como se vocês ainda não aprenderam nada. Ninguém pode invocar o nosso nome, inclusive para o bem, e depois se voltar contra nós. Que é isso? Claro que o texto de São Marcos é um texto arrumado ali, aquilo não aconteceu uma coisa atrás da outra não, porque depois pegam outros diversos discursos de Jesus, e que nos convida de um modo especial a ver em outras pessoas o bem que essas pessoas fazem. Que às vezes nós queremos ser muito corretinhos, mas preguiçosos que dói. Quando o outro se movimenta para fazer, muita gente fica botando defeito. Até na igreja é assim. Uma pessoa que entra para o grupo de proclamadores, porque não agradou a outras pessoas, aí ficam as duas juntinhas, uma tocando na outra, vê. Vamos ver se vai ler bem. Vai ver, vê se vai ler bem. Aí fica tocando assim. É um farisaísmo triste. É uma hipocrisia horrorosa. Então Jesus hoje diz, olha, incentiva o outro, inclusive a espalhar o meu nome. Depois, ele também nos convida a evitar o escândalo, aí daqueles que escandalizaram um pequenino na fé. Tem muita gente que está começando a crer agora, mas encontra alguns comportamentos na igreja tão estranhos, seja do padre, seja de ministros, seja de, enfim, de coordenadores, que diz, não dá não para eu, até que eu estava animado querendo, mas estou vendo que não é bem assim não, vocês ensinam uma coisa e por trás vivem outras, então
escândalo, você provoca escândalo, distanciou o pequenino que estava começando a entrar agora na fé. Jesus diz, olha, isso é tão sério que seria melhor jogar um corpo morto com uma corda, uma pedra de moinho amarrado. Ou seja, era a pior morte que existia, porque o judeu tem muito costume de velar o corpo, como nós. E não tendo o corpo para velar, é quase como se fosse um desespero. Quantas famílias aí procuram ainda filhos ou parentes de acidentes aéreos, de naufrágios, que não encontraram o corpo, porque ao menos querem saber, olha, enterrei, está ali. E Jesus diz, escandalizar alguém na fé é sério, é tão sério, distanciar alguém da fé. Ah, por que é que eu não vou mais naquela igreja? Aí tem, por causa do padre, por causa do coordenador não sei de quê, por causa do catequista responsável por isso, por causa da música, que é uma disputa tão grande que estão quebrando até corda de violão, um na testa do outro, por causa de... Então, se nós verdadeiramente não refletirmos ao povo aquilo que nós pregamos, a gente ensina uma coisa e vive outra, escandaliza. Vão-se embora e não voltam mais. Por último, aí Jesus nos convida a não usar os sentidos que nós temos para o mal. Se teu pé te leva à casa que tu não deves ir, arranca o teu pé, ou seja, utiliza teu pé para isso não. Se tua mão te leva a cometer pecados, arranca a tua mão. Arrancar não quer dizer cortá-la e jogar fora, não. Deixa de utilizar para isso. Se teu olho te leva a pecar, a ver o que não deve hoje na internet, lá no teu quarto, fechadinho, escondido, que ninguém vê, pintando e bordando, o evangelho hoje parece que já previa a internet, ele diz, arranca teu olho. Arrancar o olho quer dizer, não utiliza para aquilo, não. Utiliza para coisa boa e não para o que não se deve. Porque senão nós estaremos trabalhando o caminho da perdição, nossa mesmo. Então Jesus nos diz, não utilizar os sentidos que nós temos para as coisas mais. Por último, a segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Tiago, hoje ele verdadeiramente pega, no sentido mais profundo da palavra, pelas orelhas os ricos que exploram os pobres, não pagam o salário em dia e não pagam o salário digno, e o pior de tudo, acumula muitos bens, inclusive das plantações que colheram, botam nos armazéns, mofam, se estragam e o povo está passando fome. Isso é crime, isso é crime. Primeiro, porque você explorou o pobre do trabalhador, não pagou o salário justo. Inclusive, nem pagou o salário justo e ainda atrasou. Ou quando paga, ainda paga com um bocado de desconto. 2, 3, 4, 5 vezes, misericórdia. Depois, às custas daquele mesmo trabalhador, você acumula nos seus armazéns os alimentos colhidos, eles se perdem e você não passa, não compartilha com quem está passando fome. Você preferiu perder, deixá-lo mofar. Um bocado de roupa no guarda-roupa, onde as traças estão comendo, você fica sempre dizendo, eu acho que eu vou usar isso na festa não sei da quanto. E vou usar, eu acho que daqui a uns 2 anos eu estou usando essa roupa. Come que só... engorda, perde a roupa, a traça vem e você não deixa para ninguém. É triste isso. Então, acumular bens, acumular riquezas às custas dos outros e não compartilhar, muitas vezes preferir perder a compartilhar, Jesus, São Tiago hoje nos diz, conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é um crime que grita aos céus. Inclusive porque o pobre não pode nem reclamar, porque se for reclamar vai pegar, vai perder, porque já tem um poder judiciário corrompido, sentenças muitas vezes vendidas,
advogados bem pagos pelos ricos e o pobre, dependendo de advogado do Ministério Público, do poder público. E nessas coisas que rolam muita conversa depois, muita sentença é vendida e o pobre desprezado. E esse crime não vai ficar em vão, nos diz a leitura hoje, segunda, conforme São Tiago. Peçamos a Nosso Senhor para traçarmos um caminho novo, sobretudo iluminados pela sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.